Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. No começo da live, o que eu falei, né? Então, enfim, o que eu trouxe para vocês? Está chegando mais um workshop do Comer Emocional. Esse workshop está inédito, incrível e uau! Ele está preparado com muito carinho, está sendo preparado com muito carinho por mim, pela minha equipe. E esse workshop, ele começa já no esquenta bem diferente. Então, a gente vai ter nas próximas 2 semanas lives de esquenta para o workshop que vai acontecer no dia 4, 6 e 8 de abril. Então, né, tem um tempo até chegar o workshop. E até lá, a gente vai ter as nossas queridíssimas lives de esquenta num formato totalmente novo e com conteúdo totalmente inédito para vocês. Essas lives de esquenta, elas vão ser sobre os 10 princípios do tratamento do comer emocional. Esses 10 princípios, eles são 10 princípios que eu criei com a minha experiência aí de muitos e muitos pacientes e alunos e que eu vejo que faz toda a diferença quando as pessoas, de alguma forma, olham para esses 10 princípios. Então, esse conteúdo, esses 10 princípios, gente, ele não tá em livro nenhum, ninguém já falou disso. Depois de mim, provavelmente o povo fala, porque o povo geralmente escuta o que eu falo e fica repetindo por aí, o que é ótimo, né? Que o mundo fique muito mais saudável, com mais gente falando sobre comer emocional. Não ligo de verdade, não tem problema não, mas claro, são 10 princípios que eu desenvolvi e vou trazer para vocês. Cada live de esquenta um princípio com um conteúdo incrível para vocês. Essas lives, elas vão acontecer de segunda a sexta, na próxima semana. Então, vai começar dia 21 de março. E essas lives, elas vão acontecer às 8 e 7 da manhã. Então, vai ser live tomando café comigo, enquanto vocês tomam café, ou enquanto vocês dirigem, ou enquanto vocês estão se preparando para começar o dia de vocês, né? Aqueles que começam o dia nesse horário, ou que estão fazendo alguma coisa nesse horário, vocês podem estar me ouvindo, né? Em algum lugarzinho que vocês estiverem. Ou vocês podem ouvir depois também. Mas essa live vai ser uma live tomando café comigo e a gente vai falar cada dia sobre um desses 10 princípios. Essas lives vão ficar disponíveis só nesse período do workshop. Depois, quando eu tiro tudo do ar, sempre vem alguém e fala assim, mas por que você não deixa no ar? Porque a gente tira, porque é um conteúdo muito direcionado para quem tá na vibe do comer emocional, né? E daí depois a gente faz esses vídeos menores, a gente posta de novo, mas é uma intenção, gente. Colocar a intenção. Quando a gente se prepara para um evento, para uma viagem, a gente coloca a intenção, a gente se prepara, a gente faz a mala, né? A gente se organiza, então a gente tem uma intenção de chegar ali, né? Naquela viagem, naquele lugar, naquela cidade. Então, a gente colocar a nossa intenção de tratar o comer emocional, de resolver essa questão, de fazer mudanças na nossa vida, é isso que eu quero essa vibe, essa energia, né? E se isso faz sentido para você, legal. Se isso não faz, legal também, de boas. Meu conteúdo aqui vai estar sempre disponível, vai estar sempre, né, falando de comer emocional, de compulsão, de autoestima, de corpo, de comida, né? Então, meu conteúdo vai estar sempre aqui à disposição para vocês. Mas esse momento, a gente começa a colocar uma intenção, que é uma intenção de fazer mudanças para resolver o comer emocional. Então, essa é a nossa intenção, a partir do dia 21, que é quando a gente começa os preparativos para o workshop do comer emocional. Então, dito isso, né, isso tudo, eu quero dizer para vocês assim, coloca na agenda, avisa sua amiga, né? Avisa as pessoas que você sabe que vão se beneficiar por esse conteúdo. Reposta bastante, vamos deixar esse mundo mais saudável, né? Com mais pessoas, com uma relação boa com a comida, boa com o corpo delas, né? Então, isso tudo é o que a gente está preparando aqui, né? Então, é isso, a partir de segunda-feira. Depois eu vou fazer algumas postagens, vou lembrar vocês nos stories e tudo mais, mas para vocês também não perderem esse conteúdo que vai ser muito, muito incrível, tá? E a outra coisa que eu preparei pra gente conversar nessa live, conversando com a doutora Pri, é sobre a origem, o início do comer emocional.
Algumas pessoas, elas, quando chegam para tratamento comigo, elas chegam e falam assim: ah, doutora Pri, o meu comer emocional começou agora na pandemia. Não, doutora Pri, o meu comer emocional começou depois que eu engravidei, tive minha filha. Ah, doutora Pri, o meu comer emocional começou depois que aconteceu tal coisa, depois que eu perdi uma pessoa querida para mim, depois que eu me separei, ou depois que eu casei. Enfim, muitas vezes as pessoas atribuem momentos difíceis da vida delas ao início de um quadro de comer emocional ou de compulsão alimentar. Mas eu vim aqui contrariar essa ideia e mostrar para vocês que muitas vezes o comer emocional começa lá atrás, lá na infância, lá na adolescência. Ele começa muito, muito, muito cedo. Por quê? Porque é quase como se a gente fosse criando um caminho, né? Que é um caminho ruim, de alguma forma, comportamentos, crenças, visões a respeito da comida e do corpo. E isso dificilmente começa só na idade adulta. Isso geralmente começa muito cedo, tá? Muito, muito, muito cedo. E por que é importante a gente se dar conta disso? Para a gente também entender que às vezes você chega para um tratamento comigo, você tem lá 30 anos, por exemplo, e você acha que o teu comer emocional começou há 2 anos atrás, mas ele começou, na verdade, há mais de 15 anos atrás, né? E são crenças, e são comportamentos, e são padrões de funcionamento, muitas vezes antigos. Quer dizer que é mais difícil tratar padrões antigos? Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que se você não olha para o lugar certo, você tende a sabotar o processo. Se você não entende que é um processo mais amplo, você tende a sabotar o processo. Antes até de entrar no caso que eu trouxe para vocês, vou contar o caso de uma paciente querida minha, que está em tratamento, né, comigo no consultório. E ela teve, né, ontem eu tive uma consulta com ela, né, a última sessão, e ela me falou assim: ah, porque eu tô com dificuldade, porque eu queria ver a mudança no peso. E daí, né, eu fui conversando com ela e mostrei para ela que todo o foco dela estava na mudança alimentar somente, né? Então, eu preciso diminuir aqui, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E na fala dela, ela olhava só para alimentação. Ou na melhor das hipóteses, ela concordava que ela tinha que fazer atividade física. Mas tinham tantas outras coisas ao redor dessas duas questões, como o nível de estresse, o sono, até mesmo a própria dificuldade de se ter uma rotina, um planejamento, de se ter hábitos saudáveis, de se ter um tempo, né, de descanso, de se ter um sono adequado, de se ter saúde mental. E tudo isso estava sendo negligenciado por ela, porque o foco estava só alimentação, alimentação, alimentação. Atividade física era algo que ela até cogitava, mas ela também não conseguia fazer. Mas o foco estava só na alimentação, só na alimentação. E isso é uma das coisas que eu mais pego no pé de profissionais da saúde. Eles querem mudar só a alimentação do paciente. Gente, isso é mas tão incompleto, que isso faz com que as pessoas fiquem fazendo o quê? Efeito sanfona, né? Elas perdem peso, mas daí elas não mantêm o peso, porque elas não fizeram mudanças de verdade na vida delas. Elas fizeram simplesmente movimentos temporários e que funcionam, obviamente. Emagrecer não é difícil, o difícil é você conseguir consertar toda a dinâmica que está ao redor, né? É essa parte que é difícil, né? E por isso que as pessoas não mantêm o peso, perdido muitas vezes, né? E eu mostrei para ela, eu falei assim, olha aqui, você não está preocupada com o teu estilo de vida, você não está preocupada com todos esses outros fatores que influenciam diretamente o peso, né? Influenciam diretamente o teu corpo e até mesmo a tua alimentação. Mas é preciso ampliar esse foco, né? Não olhar só para uma coisa, né? Ampliar. Porque é justamente o hiperfoco na alimentação que gera transtornos alimentares, né? Que gera um comer emocional, que gera uma compulsão alimentar. O hiperfoco na alimentação. Por isso que eu vim trazer o caso da Bianca. A Bianca é um exemplo muito típico de um comer
emocional, no caso dela, uma compulsão alimentar, que inicia muito cedo na vida dela. Então, a Bianca veio para uma avaliação comigo. E ela me conta, é típico isso, né? Que a compulsão alimentar dela começou no início da pandemia. E ela me diz assim, doutora Pri, a minha compulsão começou no início da pandemia. E eu, beleza, vamos lá, me fala o que começou a acontecer. Então, no início da pandemia, ela começou a comer escondido, ela começou a ter momentos de exageros alimentares, ela tinha momentos em que ela comia, às vezes, uma coisinha fora e daí, de repente, abria a porteira, né? Os pacientes dizem isso. Abre a porteira e daí eu começo a comer tudo que eu vejo pela frente. Ela começou a ter um perfil beliscador, que é esse movimento, né? De pega uma coisinha aqui, pega uma coisinha ali, pega uma coisinha aqui, daqui a pouco volta, pega de volta aquilo, né? Esse perfil de beliscar, que é muito típico, né? No comer emocional. E ela começou a ter muito mais ansiedade. E daí ela me diz assim, foi no início da pandemia, a minha ansiedade aumentou, eu comecei a ter pensamentos acelerados, eu comecei a ter uma irritação, eu comecei a dormir menos, eu demorava para pegar no sono, eu acordava meio cansada, ficava meio sonolenta no dia a dia. Tinha momentos que ela relatava para mim assim, que ela ficava mais para baixo, mais desanimada, e ela consegue, até com bastante consciência, Bianca, ela consegue me descrever toda essa dinâmica que na cabeça dela começou no início da pandemia. Legal. Quantas e quantas pessoas já me contaram que tiveram uma compulsão alimentar, um comer emocional, iniciando agora na pandemia? É bastante prevalente isso, tá, gente? Se isso aconteceu com você, você não está sozinho, né? Ou se piorou na pandemia, você não está sozinho, porque realmente temos muitas e muitas pessoas com isso acontecendo. Mas, explorando com a Bianca, eu entendi uma coisa muito interessante. Eu entendi assim, a Bianca tinha bem antes, lá nos 10 anos de idade, ela já não gostava dela mesma. Ela já sofria bullying na escola, né? Porque as pessoas falavam do corpo dela, porque as pessoas apontavam para ela, porque ela era diferente, porque ela, né? As pessoas zoavam ela, faziam bullying com ela. E lá naquele momento, nos 10, 12 anos, nessa idade mais ou menos, ela tinha uma melhor amiga que também não tinha comportamentos muito positivos com a comida e que também tinha questões aí com o corpo. E nesse momento, ela já me diz que ela já não gostava dela mesma, apesar de que quando hoje ela olha as fotos, ela diz que ela estava muito bem, mas ela não gostava dela. Ela já acreditava que ela precisava ser diferente. Ela já acreditava que não estava legal, né? Ela já se preocupava muito com o corpo dela. Ela já acreditava que ela não deveria comer alguns alimentos porque isso ia deixar as coisas piores. Ela já acreditava que ela precisava gastar as calorias que ela já ingeria. Ela já começava a fazer movimentos do comer emocional. Então, apesar dela ser uma mulher adulta, a Bianca, ela já tinha, lá naquela época, alguns comportamentos começando. Ela já começou a aprender sobre calorias, e ela calculava as calorias que ela comia. Então, ela me contou que ela deitava na cama à noite e daí ela ficava passando na cabeça dela o que ela comeu e quantas calorias tinha cada coisa, né? E daí ela começou a pesquisar muito na internet, tal coisa engorda, tal coisa não engorda, né? Tal coisa funciona, tal coisa não funciona. E assim ela já começou a fazer movimentos. Ela até nos 13 anos de idade, um dia que ela foi numa festinha de aniversário, ela me conta que ela até tentou
vomitar, mas ela não conseguiu, né? Ou seja, a Bianca teve um comer emocional iniciando ali na faixa dos 10, 12 anos de idade. Mas às vezes são comportamentos tão pequenos e que parecem normais, né? Parece normal ter uma questãozinha de autoestima, parece normal se preocupar com o que se come, parece normal, as amigas todas se preocupam com isso, né? Você começa a se preocupar com o corpo, você começa a se preocupar com a aparência, e parece normal ela também se preocupar com isso. Parece normal ela não querer as gordices. Parece normal, mas já é o início de um comer emocional. Esses comportamentos, eles são muito comuns por aí, né? São comportamentos comuns. Quem não chama a comida de gordice, né? Só quem já aprendeu que isso não é um bom jeito de chamar a comida, mas geralmente as pessoas chamam, e elas não chamam por mal. Quem que não se preocupa às vezes com o que come? Isso não parece algo anormal, mas algumas pessoas, às vezes devido a questões mais profundas de autoestima, questões de personalidade, questões da relação com o corpo, com a comida, outras questões mais amplas, né, especialmente emocionais, elas, com esses comportamentos que parecem normais, mas não são bons, não são positivos, não são nada saudáveis, ela entra por um caminho que se chama o caminho do transtorno alimentar e que pode ficar somente num comer emocional ou pode, no caso da Bianca, já se transformar numa compulsão alimentar. Porque quando ela chega para uma avaliação comigo, ela já preenche critério de compulsão alimentar. Ela já tem movimentos muito mais complexos, né? Ela já tem compensação com a atividade física, ela já tem um intestino que não funciona, ela já tem uma distorção de imagem, ela já tem um medo muito forte de ganho de peso. Então, isso já está muito mais marcado, muito mais pesado, muito mais difícil. Então, essa provocação, essa reflexão que eu vim aqui deixar para vocês hoje, ela tem a ver com o seguinte, tem a ver com o fato de que o comer emocional, ele começa em pequenos comportamentos, pequenas questões, às vezes questões de autoestima, e que isso acontece há muito tempo na sua vida. Se você hoje tem um comer emocional, para pensar aí. Quando que foi difícil gostar de você? Quando que foi difícil gostar do seu corpo? Quando que você começou a ter comportamentos da mentalidade de dieta, comportamentos distorcidos com a alimentação e tudo ficou muito pesado? Me fala, quando? Quando que isso começou? Porque isso faz toda a diferença, gente. Isso faz total diferença no dia a dia, tá? Isso pode sim fazer você ter vários insights. Isso pode sim fazer com que você olhe para o lugar certo. Porque olhar só para a alimentação, eu poderia chegar para a Bianca e trabalhar só aqui na alimentação dela, que é bastante bagunçada. Só a alimentação dela já tem um monte de coisa para a gente olhar. Mas se a gente olha só para a alimentação e a gente não olha para esse pano de fundo, a gente não olha para esse background, a gente não olha para como é difícil para a Bianca cuidar dela, porque ela tem questões muito profundas, né, muito difíceis, muito antigas, né, já tem mais de 15 anos nessas questões, a gente vai secar gelo e não vai resolver o problema, né? E por isso que tem tantos profissionais falando de emagrecimento, né? Eu mesma tenho uma paciente que ela ficou bastante abalada essa semana porque uma clínica que ela passou há muito tempo atrás postou uma foto de antes e depois dela. E a foto de antes e depois não retrata que o depois do depois ela ganhou mais de 20 quilos de volta. E isso mexeu muito com ela, né? Porque parece que foi um tratamento de sucesso, mas não foi. Foi sucesso naquela época, mas eu canso de ouvir histórias como essa. Eu perdi peso, eu fiz um tratamento e depois eu ganhei tudo de volta. Só que tanto a pessoa quanto os profissionais dizem assim, ela que não manteve.
E não é verdade. Esse tratamento que foi uma porcaria de tratamento, desculpa a palavra, mas foi uma porcaria de tratamento. Porque é um tratamento superficial, que não olhou para nada e que simplesmente ela retornou para todos os comportamentos antigos, para o padrão antigo, porque é um tratamento que não funciona. Então, tratamentos que não funcionam, que aparentemente funcionam, né? São pessoas que têm lá milhões de seguidores e que acreditam nessas fotos de antes e depois, mas é uma grande e total furada. Porque se você não muda de dentro para fora, não faz mudanças realmente significativas na sua vida, né? E olha para essa história, para onde que tá isso, porque tem de background. Se você não muda o teu comportamento, o teu estilo de vida, a tua forma de se relacionar com você mesma, a sua autoimagem, a sua autoestima, minha querida, você tende a retornar tudo de volta. E a culpa não é sua. Infelizmente, a culpa também é do profissional da saúde que te fez um tratamento muito incompleto. Então, provocações, reflexões, Priscila brava, mas tentando orientar vocês e trazer informações que façam sentido na vida de vocês, ok? Espero que isso tenha feito sentido para vocês. Desculpa que a gente não pôde estar ao vivo, mas pelo menos eu deixo meu recadinho aqui e vejo vocês segunda-feira, às 8h07 da manhã. Tchau, tchau, pessoal.